Mas outro vídeo refutando aqui, perdi até as contas já, né? Sobre qual pedra Cristo edificou sua igreja? Aqui já mostra pra gente que Cristo edificou uma única só igreja. Que não é fundamento de homens. Que não é revelação de homens, mas do Pai, do Deus. Feliz é Simão, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, 15, 16, 17, 18. E sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Então, basicamente, biblicamente falando, que Cristo ele fundou uma só igreja e edificou sobre a Kéfas, sobre Pedro. Que Pedro, ele é a pedra, João 1,42. Que irá pastorear essa igreja, que irá pastorear os cordeiros, que irá pastorear as ovelhas, João 1, 21, do 15 ao 17, certo? Aqui vamos mais outro argumento, né? Essa posição também foi seguida por várias pessoas na história da igreja, como Orígenes de Alexandria, Ambrósio, Epifânio e o próprio João Crisóstomo. A confissão de Pedro seria a pedra sobre a qual toda a igreja está posta, de forma que a igreja não pode ser estabelecida, não pode crescer, não pode vencer as portas do inferno, senão crendo que Jesus Cristo é o Senhor e o Messias. A doutrina dos apóstolos, o teor do que eles iam falar, suas pregações, o evangelho que seria pregado, o discipulado que envolve ensinar tudo o que Jesus ensinou, tudo isso seria decorrente dessa confissão que Pedro deu. Essa confissão, por ser divinamente revelada, mostra que a doutrina que fundamenta a pregação da igreja não vem de particular interpretação humana, mas é fruto do soprar de Deus, que deu entendimento, inspiração e discernimento aos seus apóstolos para fundamentar a sua igreja na rocha dessa doutrina. Foi o Edersheim que afirma que a grande profissão de fé de Pedro aqui, como representante dos apóstolos, foi posta como fundamento da igreja. Sem essa confissão, os cristãos seriam apenas uma seita judaica, um partido religioso, uma escola de pensamento e Jesus um rabi, um mestre, um reformador ou um líder para a humanidade. Mas a confissão que apresenta Jesus como Cristo também constituiu seus seguidores, a igreja. Essa posição, no entanto, também tem sua pedra. Simplesmente Cristo veio dos judaísmos, de Cristo veio para os seus, certo? Como vai dizer aqui em João, provar na Bíblia, porque a gente não somos herege, né? Que a Bíblia é o foco manual de toda a verdade católica, né? Aqui, ó. João 1, 11. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Quem não receberam? Os judeus. Por isso que foi passado a outro povo. Por isso que foi dado a outro povo. Que povo é esse? Povo pagão. Romanos 1,8, que proclamaram a fé. Os eleitos. Certo? Romanos do 1, 6 ao 8. Foi tirado do povo escolhido, do povo eleito, foi dado a outro povo, que produziu fruto. Quando seu povo escolhido, o povo eleito rejeitou a pregação, a doutrina de Cristo. Certo? Por isso que ali, o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de travessia, por isso que a igreja era estabilizava ali em Jerusalém, porque se os seus tivessem recebido, a igreja ia ser ali, a sede ia ser ali, o pastoreio ia ser ali. Mas os seus renegaram, foi dado a outro povo. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de travessia, tanto que o livro de Atos dos Apóstolos termina quando Paulo chega em Roma, onde ele é martirizado, que ele é a coluna também da igreja. Os dois colunas, Pedro e Paulo, que fundaram a igreja ali em Roma. Fundaram o termo que edificar, né? Cristo é o fundamento, Cristo é o fundador, mas edificaram a igreja ali em Roma. O termo mais específico, não fundou, que edificou. O fundador é Cristo, a pedra angular é Cristo. Então, Pedro e Paulo, ali em Roma, que edificou a igreja. Certo? Como? Pedro pegado de ponta cabeça, seu sangue derramado ali, onde que é a sede hoje em Roma, e Paulo decapitado, onde que é a sede em Roma. Certo?
sua pedra do sapato. No caso aqui, são principalmente duas, tá? Que é o pronome que Jesus usa para se referir à pedra aqui e a conjunção que Jesus usa para estabelecer o seu argumento. Deixa eu explicar as duas coisas. Primeiro é a questão do pronome. A gente já pincelou sobre isso. Se Jesus quisesse deixar claro que a pedra era a confissão de Pedro, então por que ele usa esta pedra? Seria muito mais natural usar sobre estas palavras. É porque esta é uma. Sobre esta pedra. Quem é a pedra? Sobre esta pedra. Quem é a pedra? João 42. Quem é a pedra? Quem é a Quefas? Pedro. Por que ele conjura assim? Porque para a gente entender quem é a pedra. Quem é esta pedra? A pedra é ele, fundamento, e a pedra de edificar a igreja é Pedro. Sobre esta pedra, eu sou a pedra angular. Sobre essa pedra, eu sou a igreja, eu sou a pedra, eu sou o fundador da igreja, essa igreja é minha esposa. E sobre ti, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre essa rocha, pedra rocha Cristo, angular, e pedra rocha de edificar a igreja Pedro. Por causa da profecia, por causa da revelação que Deus deu a Pedro. Não aos demais. Certo? E dá a chave a Pedro. Seria muito mais natural usar sobre estas palavras, sobre esse discurso, ou o que é que seja. Ao usar esta, né, esse pronome demonstrativo aqui, ele precisa estar fazendo referência a algo do discurso. E no discurso, Jesus fala na declaração de Pedro, mas depois fala de Pedro. E então usa esta. O referente desse pronome parece muito mais ser Pedro do que a declaração de Pedro. Por mais que seja possível ser a declaração de Pedro, não é geralmente a leitura mais provável. Agora, a conjunção piora a coisa. Porque Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra. Ele usa uma conjunção aditiva, ele usa um cai, conectando as duas frases com essa única sentença. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Cai sobre esta pedra. Ele não usou o termo alá, seria mas ou porém, criando um contraste. Tu és Pedro, mas é sobre essa pedra. Que interessante. Ele não usa doutrina, visão espiritual, doutrina, fundamento dos apóstolos. Ele usa visão de homens. A visão de homens, a pregação de homens, não vão entender a profecia. Vão colocar conjunto, adjetivo, que é ensinamento de homens, fundamento de homens, doutrinas de homens, para invalidar a profecia. Porque o Espírito Santo assiste à igreja, certo? Então o Espírito Santo está sobre essa igreja. Então a igreja que vai interpretar corretamente. Por quê? Por ação do Espírito Santo, que está sobre essa igreja. Aí você vai ter a interpretação correta, não usando adjetivo, pronomes, verbos. Vai usar o quê? A escritura. Visão espiritual. Tanto que a revelação aqui, ó, pra gente ter a visão, olha só, tem que ler do mesmo texto, do mesmo termo que foi revelada a profecia, ó. Mateus 16, ó. Para você ter conjuntamente a visão, doutrina, não de homens, não de pastores, não de teólogo, mas do Espírito Santo. Visão divina. Aqui, ó. Simão Pedro respondeu, ó, tu és o Cristo. Não visão de homens, não profecia de homens. O Filho de Deus vivo, ó. Jesus, então, lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, ó. Olha só, a diferença, visão do Espírito Santo, pessoa sendo usada pelo Espírito Santo e pessoa sendo usada carnalmente, por ser humano, de carne e sangue, e a visão que não foi de carne e sangue, mas visão, revelação do alto. Olha a diferença, olha a conjunção. Visão de homens, de carne e sangue, fundamento de homens, e visão, fundamento do alto, revelação do alto, e inspiração do Espírito Santo. Olha a diferença. O mundo protestante, visão humana, doutrina de homens, fundamento de homens, sem o pastoreio, sem a esposa do Senhor, se apartou da cabeça, se apartou do comício, uma igreja com corpo
corpos amputado e a igreja em sintonia com a cabeça, em sintonia com o corpo e com os membros. Por isso que a verdade celeste, divina, será conhecida pela igreja. Que igreja? Baluarte da verdade, porque a esposa do Senhor, ela é o baluarte, ela é o sustentáculo, ela carrega todo o depositório da verdade. Que interessante. Para você ter esse entendimento e essa revelação, não visão de homens, não teologia de homens, mas a doutrina de Cristo, Atos dos Apóstolos 2:42, perceba, eles na doutrina dos apóstolos, em João 7:17, a minha doutrina, minha mãe, daquele que me enviou, tem que extinguir a minha doutrina. Você fala de mim mesmo. Você fala de minha própria conta. Que interessante. Simples entender isso. Simples. E não mostra um versículo bíblico. Se não tem versículo bíblico, se não tem de acordo com a escritura, é doutrina de homens, fundamento de homens, interpretações de homens. Criando um contraste, tu és Pedro, mas é sobre essa pedra que eu vou edificar a igreja. Tu és Pedro, porém, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não faz isso. O cara tá aqui no vídeo, ó, 11 minutos e 46 segundos. E não provou nada a sua tese. Tá remoendo. A pedra é a pedra, a pedra não é a pedra. Pedra é Cristo. A pedra é Pedro. Cristo, ele é a igreja. A igreja é Pedro. É assim que o protestante ele age. Se você for refutar... Zé Roberto, por que você não sair por aí e refutar os protestantes? Porque essa é a visão protestante. Que eu não tenho paciência, cara, para ficar escutando isso. A mesma coisa, a mesma ladainha. E não prova nada. Vai ficar remoendo. A Maria é pecadora, Maria não é virgem, Maria é etc. Você está provando a Bíblia, o cara está refutando você. Totalmente ao contrário. A Bíblia está falando que Maria é virgem. É virgem. Está escrito. Está escrito, Pedro, ele é a pedra. Está escrito. E ponto final, como Cristo falou para o diabo aqui, ó. Mateus. Como diz, conhecimento da Escritura, qualquer pessoa pode ter, cara. Só basta ter a Bíblia e ler. E você vai ter uso pessoal, interpretação pessoal. Um dia eu debati com um protestante sobre o negócio de imagem. O cara vinha, falava de imagem, depois ia lá pro pastoreio, depois ia lá, falou que tinha um livro que falava da igreja católica, igreja pagã. Meu irmão, foca num tema. É imagem? Vamos debater imagem. Quer debater seu pastoreio? Vamos debater seu pastoreio. É doutrina? O cara vai fazendo aquele angu, aquela salada e não prova nada. Que interessante aqui, ó. Mateus 4, ó. Olha só, não basta conhecer a Escritura, porque o Satanás ele conhece a Escritura sim. 4:6. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ó. Diabo falando, está escrito. Ele deu aos seus anjos ordens ao teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para que não machuque teus pés em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, ó. Não tentará o Senhor teu Deus, ó. Está escrito, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Está escrito, e ponto final. É sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo fundou uma igreja, Cristo ele é a pedra angular, Cristo fundou uma igreja e vai edificar sobre a Kefa, sobre a pedra, Pedro. Está escrito, e ponto final, acabou. A Bíblia está falando isso. Eu vou entrar na teologia, na filosofia, doutrina de homens, pensamento de homens, visão de homens, totalmente contrário. A Universal pensa uma coisa, a Assembleia pensa outra coisa, a Internacional prega outra coisa, a Adventista acredita em outra coisa. Tá escrito, a igreja acredita nesse ponto final, cara. Eu não sou protestante, porque eu não vou escutar a sua tese, vou escutar a visão do magistério. Que está encarregado de pregar, de anunciar. E eu detentora da Escritura, cara, organizada pela igreja. São Papa Damas e traduzido por São Jerônimo, amando do Papa Damas. Quem é Papa Damas? Que tem a chave de ligar e desligar. Então, a organização da Escritura foi ligado na glória. Foi selado na glória por causa da chave. Que interessante. Simples entender isso. Aí os caras vão ficar remoendo. Por quê? Porque eles querem distorcer o texto. Porque ele quer tirar você dessa graça, dessa visão e colocar outra visão. Para você se revoltar contra essa igreja e fundar outro fundamento, outra igreja, de acordo com o que acontece hoje em dia aí. Cada esquina tem uma igreja.
Onde era um boteco, onde era um salão, onde era uma academia, virou uma igreja. Só basta ter a Bíblia, porque todo mundo conhece a Bíblia, só basta ler. Mas é o fundamento dos apóstolos, tendo por Cristo por pedra angular. Ó, interessante, ó, Efésios, para finalizar esse vídeo, porque já tô cansado, porque é a mesma ladainha. Encerro esse vídeo que não vou fazer mais, porque é a mesma coisa, vai ficar 30 minutos falando a mesma coisa e não vai provar nada. Não vai mostrar um versículo bíblico. Tá aí mostrando um versículo bíblico. E vai ter protestante herege que vai entrar no meu canal aí e vai ficar criticando, falando baboseira. Mas não vai provar nada na Bíblia, porque vocês não têm como provar na Bíblia a sua igreja. Vocês não têm como provar a sua doutrina. Vocês não têm como provar seu fundamento. Vocês não têm como provar que Pedro não é a pedra. Que interessante. Para finalizar Efésios, já estou cansado, vou estudar outro tema, né? Efésios, ó. 2:20, ó. Edificado sobre ti Pedro edificarei minha igreja, ó, edificado Pedro e os apóstolos. Pedro ele é quem? Apóstolo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E profetas, ó. Os apóstolos são novos profetas. Só você cantar 1 Coríntios 12, 28 e 29. Até 30. Aí você vai saber quem é os profetas apostólicos. Certo? Tendo por pedra angular o próprio Cristo. Ó, pedra angular. Fundamento, os apóstolos. E a pedra angular é Cristo. Pedra de edificar esse fundamento dos apóstolos, Pedro e os apóstolos. E a pedra angular que fundou a igreja e o fundamento, porque o ensinamento vem de Cristo. Também o fundamento é deles, também, de Cristo. Que o Espírito Santo está sobre esse fundamento, sobre essa pregação dos apóstolos. Quem é o Espírito Santo? O próprio Cristo. O Paráclito. As apóstolos 8. Olha só como encaixa. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, o fundamento é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos. Quem está sobre a vida dos apóstolos? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? Deus Pai. O Espírito Santo é quem? Deus Filho. Olha só. Aí você vê a Santíssima Trindade sobre a vida desse pastor universal que está edificando a igreja, Atos Apóstolos 2,14 até o 41. Por isso, milagres e prodígios já acontecia. Por isso que a sombra de Pedro, Atos dos Apóstolos 5, 15 e 16, fazia milagres e prodígios. Expulsava demônios, curas, milagres aconteciam por causa da sombra do Altíssimo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Em Atos Apóstolos 4, 8. Interessante. Simples. Então, essa é a visão católica. Não visão protestante. Visão protestante, qualquer um pode fundar a igreja. Conhecimento da Bíblia todo mundo pode ter. Ler. Interpretar a sua maneira, mas a interpretação vem do magistério. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Finaliza esse vídeo que vai ficar meia hora falando a mesma lazeira. E não vai provar nada. Como Augusto Nicodemos, como Rodrigo Mocelin, como Rodrigo Silva, como Sila Malafaia, como Paulo Júnior, Edjúnior Trovão e todos esses pastores celebridade. Esses artistas da palavra. Salve Maria. Cristo que é servos. Não artista. Não celebridade. Servos. Salve Maria.